olhada em volta, o seu ambiente está bem ventilado? Deveria. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito interessante que foi descoberta recentemente. Aliás, não foi uma descoberta tão recente, mas vem se falando recentemente, um pouco por causa do contexto da pandemia, que é o impacto da ventilação do ambiente, do quão agradável ou quão desagradável é o ambiente nas nossas capacidades mentais. Olha só, a gente vem falando de ventilação, né, de deixar os ambientes arejados, de renovar o ar. A gente vem falando disso no contexto da Covid, porque é uma das medidas mais importantes para a gente não se contaminar. Claro, além da vacinação, do uso de máscara, agora nós estamos aqui no momento em que o uso de máscaras vem sendo abolido em lugares fechados, em vários contextos, mas em lugares fechados, quanto mais arejado ele estiver, apesar de ser com teto, com parede, etc., se o ar se renova bastante, se não está aglomerado, não está fechado, você não está muito próximo das pessoas, o risco vai diminuindo conforme você melhora esse tipo de parâmetro. A gente vai falar sobre isso, sobre o impacto na redução da Covid e na nossa melhora cognitiva, assim que você se inscrever aqui no canal, já clicar nos alertas e deixar o seu like para eu saber que esse é um tema que te interessa, as nossas capacidades cognitivas e como é bom a gente tratar dele. O que a gente fala desde 2 anos para cá? Enfim, a gente vem falando muito sobre a ventilação por causa da Covid-19, porque é uma doença de transmissão aérea. A gente ficou muito obcecado no começo pelo álcool em gel, para não tocar nas coisas, desinfetar compra, etc. E muito cedo, embora não tenha sido tão divulgado, isso não repercutiu muito na sociedade por uma série de razões, a gente descobriu que esse não era o principal risco, nem era um risco assim tão grande. O grande risco era a transmissão aérea, e nem tanto das gotículas. Claro, você ficar perto da pessoa, a pessoa cuspindo na sua cara, né, falando e sendo aquelas gotículas, isso é uma via de transmissão, por isso o distanciamento de 1,5 m e etc, né, para a gotícula não chegar em você. Por isso, nesse sentido, o face shield ou a máscara de pano seriam eficazes, mas a gente descobriu que a transmissão era muito por aerosol também. Quando a gente vai falando, a gente vai expelindo pequenas partículas de respiração, e isso pode carregar vírus, né? Essas pequenas partículas podem carregar vírus, e quando o outro respira isso, ele pode se infectar se, né, tem alguém ali no ambiente com Covid. A melhor ilustração para esse fenômeno é quando tem alguém fumando na sala, né? Você chega numa sala que tem alguém fumando, você vai vendo aquela fumaça ficando ali, ela vai se acumulando, isso é um aerosol que está disperso, e neste sentido, para a prevenção desse tipo de contaminação, aí sim a gente precisa de máscaras melhores, a máscara cirúrgica, a PFF2, enfim, porque elas têm uma capacidade de filtragem de aerosol. Todo mundo usando máscara, quem está contaminado expele menos o aerosol, quem não está contaminado, mas está com a máscara, respira menos aerosol, então é um meio bastante eficaz. Agora pensa de novo na imagem do cigarro, né? A sala esfumaçada, aqueles filmes assim que o cara tá jogando pôquer lá no porão, tudo fechado, fica tudo esfumaçado. Agora se você está num quiosque da praia fumando, a fumaça não se acumula, porque está batendo vento, então o lugar está ventilado, a chance de você ser contaminado é menor. Foi feito um estudo recentemente na Itália com mais de 10 mil classes, e os pesquisadores mudaram ali os padrões e avaliaram a diferença que fazia você trocar o ar, você renovar o ar da sala de aula 2 vezes por hora, 4 vezes por hora ou 6 vezes por hora. Se você renovava o ar inteiro da sala 2 vezes por hora, você diminui ali mais ou menos uns 30%, 20 a 30% a taxa de contaminação, o risco de se contaminar com Covid. Se você trocava o ar inteiro da sala 4 vezes a cada hora, isso diminuía mais de 60%. E se por causa do sistema de ar, colocando o ar de fora, né, para dentro da sala, renovando o ar até 6 vezes por hora, renovar o ar inteiro, né? Tem que rodar o ar inteiro 6 vezes por hora, o risco de contaminação caía mais de 80%, 82,5%. Então, que isso é importante para a transmissão da Covid, não tem dúvida nenhuma. Agora, não sei se você já reparou,
que quando a gente entra num lugar fechado, assim, num lugar que tá pouco arejado, parece que o ar tá pesado, né? Já sentiu aquele ar pesado, assim? Parece que você tá meio inquieto, as pessoas estão meio inquietas, todo mundo com a cara meio estranha, assim, cara meio de desconfortável e etc. Por que que isso acontece? Por causa do acúmulo de CO2. Quando a gente mede a concentração de CO2 no ambiente, em lugar aberto, né, no ambiente aberto, varia aí em torno de 380 até 500 partículas por milhão. Então, 500 partículas de CO2 por milhão de partículas no ar. Isso é, então, o ar livre, o ar puro, em que a gente respira e se sente bem. Dentro de ambientes fechados, é aceitável uma concentração de até 1000, mais ou menos, partículas por milhão. Se diz que está tudo bem ali, é um ambiente saudável, é um ambiente sem um excesso de gás carbônico. Mais do que isso, você começa a ter essas sensações estranhas, você começa a sentir o ar pesado, etc. Porque o nosso organismo ele é preparado para detectar o aumento de CO2 na nossa corrente sanguínea. Na altura das carótidas aqui, tem os corpúsculos carotídeos dentro do nosso pescoço, ali nas artérias carótidas, que eles detectam, são receptores químicos, que eles detectam o aumento de CO2 na nossa corrente sanguínea. E eles têm uma comunicação direta com o cérebro e você inconscientemente já começa a respirar mais rápido, já começa a ficar ofegante e começa a ficar aflito, começa a ficar meio que em busca de um ar mais puro, em busca de liberar um pouco aquele CO2 que está se acumulando. Inclusive é um modelo de crise de pânico. Tem modelos aí que você aumenta a concentração de CO2 em pacientes predispostos e eles podem ter crise de pânico por causa disso, porque vão ficando aflitos e vai dando essa aflição e a gente mesmo, né, vai ficando desconfortável. É a brincadeira de você segurar a respiração ou mergulhar e ver quanto que você consegue ficar lá embaixo. Quando você levanta parece que né, estava desesperado ali embaixo. Esse desespero é consequência da sinalização do aumento de CO2 no nosso organismo. Então, se você está num ambiente fechado, você vai querer buscar esse ambiente mais aberto, esse ar mais livre. Agora, os pesquisadores colocaram em teste a performance cognitiva de funcionários variando também a concentração de CO2 dentro do ambiente. Eles estavam testando ali se aqueles prédios verdes, né, os prédios com melhor sustentabilidade, com mais arejados, mais saudáveis, etc., eles poderiam trazer um impacto cognitivo nos funcionários. Então, os funcionários passavam uma semana típica de trabalho, 6 dias, 6 horas por dia trabalhando, e os pesquisadores variavam a concentração de CO2 no ambiente. Às vezes era uma concentração de ar puro, né, era o prédio verde mais, né, Green Plus, eles falavam, porque eles injetavam ar de fora, então a concentração de CO2 ficava menos do que 500 partículas por milhão, ficava realmente a sensação ali de um ar puro. Para uma outra situação ali, um terço das vezes era o aceitável, entre 900 e 1000 partículas por milhão de CO2, e em alguns casos era um pouco mais carregado o ambiente, era um pouco mais pesado, mais ou menos 1.500 partículas por milhão do CO2. E o que eles perceberam? Que quando eles passavam atividades de tarefas cognitivas, gerenciais mesmo ali, que o sujeito tinha que tomar decisão, tinha que ficar focado, tinha que pensar estrategicamente, fazer planos, etc., um software ia avaliando e dando nota, né, fazendo um score da pontuação do sujeito nessas tarefas cognitivas, e eles perceberam que quando comparava com o ambiente mais carregado, né, o pior ambiente ali, mais abafado, as pessoas que estavam no ambiente normal, aceitável, de até 1000 partículas por milhão, tinham um desempenho 60% melhor. Tinha um score 60% melhor na sua cognição nessas tarefas de decisão, atenção, planejamento, etc. Agora, as pessoas que estavam no Green Plus, que estavam no verde mais ali, quase que no ambiente aberto mesmo, com o ar puro, elas tinham um desempenho 101% melhor. Era o dobro a nota que elas tiravam nas tarefas cognitivas. Por quê? Provavelmente isso acontece porque quando o CO2 vai aumentando, a gente vai entrando nesse estado de alerta, mesmo que inconsciente. Você não está ainda desesperado, você não está ainda se sentindo afobado, mas de alguma maneira o seu cérebro já está focado em conseguir mais ar. Ele já está começando a acionar o alerta ali, está começando a ficar mais de olho no ambiente, como é que ele vai poder respirar melhor, e isso, claro, vai trazer um impacto na cognição. Não só porque você tem menos oxigênio no cérebro, mas porque você está focado em outra coisa.
sem saber. É o background ali do seu cérebro que não te deixa prestar atenção e está no seu ótimo cognitivo. Então eu tenho dito que nessa retomada aqui das coisas presenciais, a gente precisa investir na ventilação, em ambientes mais arejados, se tiver, puder ter janela, ou então ter aqueles ar-condicionados com o filtro EPA, né, que é o filtro de avião, que renova o ar e traz ar de fora e filtra e etc, para que a gente tenha um ambiente mais saudável, para que a gente tenha mais segurança, porque a pandemia de Covid não acabou, e no caso das empresas, para que elas tenham até mais lucro. Quando você fala que a empresa vai ter mais lucro, pronto, aí eu brinco que ela respira aliviada, porque ela não está só investindo no bem-estar do seu funcionário e nem está só investindo para acabar com a pandemia, mas ela está investindo em algo que vai trazer lucro, porque o funcionário com melhor performance cognitiva, melhor capacidade de decisão, gerenciamento e planejamento, obviamente traz mais lucro para a empresa também. E agora, percebeu aí? Dê uma olhada em volta, como é que tá aí o ar? A janela tá aberta, tem um ventiladorzinho aí ligado, pelo menos tentando renovar o ar-condicionado, ele tá com filtro em dia, a gente precisa prestar atenção nisso, hein? Senão você vai ter visto esse vídeo aqui e nem vai lembrar porque a sua cognição não estava na sua melhor forma de tão sufocado que você estava. Tem alguma sugestão para nós aí de como melhorar o ar do ambiente? Você tem usado algum ventilador? Reformou o quarto, pôs janela? Conta para nós aqui, escreve nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, já clicar no sininho aí, clicar nos alertas para receber aviso quando tiver vídeo novo e deixa o seu like para a gente saber que esse é um tema que te interessa, porque como esse tem mais muitos para a gente continuar conversando.